Amém. Sirva a Deus em família. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração. Eu quero fazer dela também uma introdução para o nosso seminário. Já é, na verdade, um preparativo, né, para o que nós vamos ouvir no final de semana que vem. E se tem algo que o Senhor é explícito na sua palavra, é que Ele tem um chamado para nós como família. Quantos podem dizer amém? Amém. Falar nisso, semana passada nós ouvimos o poder do amém. Amém. Eu creio que essa igreja vai crescer no amém. Vai ou não vai? Amém. Aleluia! Esse amém foi de Deus. Os outros eu não sei não, mas esse foi de Deus. Quando você fala amém, fala de coração. Quem fala amém, capta. Amém? Amém. Lembra disso. Se você não estava no culto domingo passado, vai ouvir a pregação lá que nós disponibilizamos no YouTube. Quem estava aqui domingo passado foi abençoado? Amém. Eu fui muito abençoado também. Deus falou no meu coração, fui muito abençoado. Mas hoje é o dia de nós então falarmos a respeito do chamado que o Senhor tem para nós como família. Sabe, quando o carcereiro, lá em Atos dos Apóstolos, quando o carcereiro, eu vou só mencionar aqui o contexto para os irmãos, não vou ler, mas a Bíblia fala que veio um terremoto e as correntes se soltaram de Paulo e Silas enquanto eles louvavam, e o carcereiro ficou desesperado, imaginou que eles tinham fugido, e no final das contas eles não fugiram. Paulo falou, nós estamos aqui, e ele então prega o evangelho para aquele carcereiro, e o carcereiro fala assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Qual que é a resposta de Paulo? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quantos estão aqui que a tua casa ainda não está? Levante sua mão. Uau, são muitos irmãos, levante sua mão. Você está aqui, a sua casa ainda não está servindo ao Senhor com você. Então receba, crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e a tua casa. Essa é uma promessa do Senhor para nós. É a vontade de Deus. A salvação é para casa. Servir a Deus é servir em família. Essa é a vontade de Deus. Agora, quando nós vemos o Velho Testamento, ele é um livro não, são vários livros que é sombra do Novo Testamento. Então nós temos muitas simbologias, nós temos muitas analogias, nós temos muitas ilustrações no Velho Testamento. E particularmente o livro de Êxodo, ele tem uma ilustração que é, na verdade, quando eu falo ilustração, é uma simbologia de uma realidade espiritual que todos nós estamos envolvidos. Então no livro de Êxodo você vai encontrar esses personagens, esses nomes aqui, e eles têm uma implicação espiritual. Então o povo de Deus estava escravo, eles eram escravizados aonde? No Egito. O povo de Deus estava escravo no Egito. O Egito é um símbolo do mundo. Teve um dia que eu e você estávamos escravos, talvez dos vícios, talvez de drogas, da prostituição, né, da mentira, do pecado, enfim, vivíamos escravos no mundo. Era lá que nós vivíamos. E o Senhor então, pela Páscoa, ou seja, pela salvação, nos tirou do mundo. Quantos podem dizer amém? Amém. Quando o povo sai do Egito, eles saem da cobertura do imperador, da cobertura de Faraó. Faraó é um tipo de Satanás, diabo. Então, aquele que é o príncipe deste mundo é o diabo. Quando o povo sai, o povo só consegue sair por intermédio de um libertador, que naquela ocasião foi Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Jesus foi no mundo e pegou você que estava escravo do diabo e libertou você das garras do diabo. Quantos podem dizer amém? Então você percebe? É um símbolo de uma verdade espiritual. Mas eu estou falando isso aqui para você só para chegar num ponto, porque como foi o processo? Os irmãos já ouviram falar das 10 pragas no Egito, sim ou não? Qual foi o processo para o povo ser liberto? Então Deus aparece para Moisés e fala, vai ter com Faraó e fala para ele, deixa meu povo ir,
para que me celebre uma festa no deserto. Olha que chamado de Deus. Deus é um Deus de festa. E ninguém fala amém. É porque você não é alegre, eu acho. Meu Deus. Deus é um Deus de festa. Quando Deus falou para Moisés ir lá ter com o faraó, ir lá conversar com o faraó, ele não falou para que eles me sirvam no Egito, no deserto, ou para que eles trabalhem para mim no deserto, ainda que o povo fez isso. Mas a fala de Deus para Moisés foi para que eles me celebrem festa no deserto. Aleluia! Quando Deus te tirou do mundo, foi para festejar, meu irmão. Você estava escravo, Deus foi lá e te tirou para você celebrar. Todo domingo nós estamos reunidos aqui para celebrar ao Senhor. Aleluia! Só que o diabo não quis deixar o povo ir, como você conhece a história. Aí, em cada vez, Moisés teve várias vezes diante de Faraó. E aí Faraó não deixava e uma praga vinha. Aí o Faraó ficava ali abalado com a praga, chamava Moisés, Moisés vinha, ele dava uma cedida, mas não deixava. E aí vinha outra praga. E assim aconteceu. Então, se você analisar ali as conversas de Faraó com Moisés, você vai ver que em cada momento que Moisés vai, Faraó dá uma cedida, mas não deixa o povo ir. Então, por exemplo, a primeira vez, está escrito em Êxodo 8, versículo 25, chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Primeira proposta do diabo: tá bom, quer servir a Deus? Serve a Deus, mas serve a Deus aqui no mundo. Para com esse negócio fanático, fanatismo, lembra disso? Você não pode ser normal como todos nós aqui. Você é crente, você serve a Deus, mas serve a Deus aqui. Essa foi a primeira proposta de Faraó. Por quê? Porque o diabo não liga muito se você quer servir a Deus. Ele só não quer perder a influência sobre você. Então, fica aqui, serve a Deus aqui. Moisés aceitou? Não. E aí então, continua. Tem uma outra proposta que Faraó faz. Está ali no versículo 28. Então disse Faraó, os versículos estão projetados aqui, os irmãos estão lendo, amém? Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vá muito longe. Tá bom, você quer servir a Deus? Serve, mas para com esse negócio radical. Não precisa ir muito longe. Quer servir a Deus? Serve a Deus. Mas olha aí sua família, todos nós aqui somos cristãos também. Para que você ser tão diferente? Para que ir longe demais? Lembra de Laodiceia? Mornidão e cristão rima, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cristão não combina com mornidão. Servir a Deus não muito longe é o tipo de assim: você não tá bom, você não é frio, mas você também não é quente, fica ali. Todos nós estamos bem. Você fica bem com todos, agrada a todos. Isso é servir a Deus não muito longe, não vai muito longe. Moisés aceitou? Não. Eu estou falando isso aqui só para os irmãos entenderem o contexto, porque eu quero chegar na proposta que Faraó faz, que está aqui em Êxodo capítulo 10, versículo 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. A continuação desse texto diz assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Olha a resposta de Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, respondeu Moisés, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir com todos para celebrar uma festa ao Senhor. Faraó deixou? Não. E é esta proposta, é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Porque esta proposta é: sirva a Deus, mas deixa sua família fora disso.
Tá bom, você quer servir a Deus? Vai. Mas sua esposa não quer, deixa ela. Você quer servir a Deus? Vai. Mas seus filhos acordam cedo, todo dia, já fica cansado. Para que envolver eles? Deixa eles. Deixa seus filhos fora disso. Deixa sua esposa, seu marido fora disso. O diabo até que não se preocupa muito quando você se posiciona para servir a Deus. O problema é que ele não quer que você sirva com a sua casa. Porque esse é o projeto de Deus. Esse é o propósito de Deus. Que nós sirvamos a Deus com as nossas famílias. Então, se você perceber a construção aqui dessas propostas de Faraó, quando falha as artimanhas de Faraó, para impedir o povo de sair do Egito, então ele queria que o povo servisse a Deus no Egito, mas falhou, não deu certo, o povo estava posicionado, eles queriam sair. Quando as artimanhas de Faraó, que é o diabo, falha contra a minha vida, contra a sua vida, para nós servirmos a Deus no mundo, e nós já saímos então dele, estamos servindo a Deus, somos agora a luz do mundo, não estamos vivendo como o mundo, mas estamos aqui para influenciar o mundo. Quantos podem dizer amém? Então, ele já perdeu nisso. O que ele vai tentar agora? Ele vai tentar através de intimidações, pressões, frustrações, decepções, fazer com que a sua família não se envolva nisso. Até o ponto que você fala, está difícil demais isso. Sabe, pastor, quantas vezes eu já não ouvi isso? É porque é muito difícil, é só eu lá em casa. É só eu. É eu que oro. É eu que posiciono. Então, a minha família não está envolvida. Então, a pressão é grande demais. Faraó vai se opor para que você sirva a Deus. Ou melhor, não vai se opor para que você sirva a Deus, a menos que você deixe sua família fora. Mas quando você se posiciona para dizer, assim como Josué disse, eu não sei quanto a vocês já fizeram a escolha de vocês, mas eu fiz a minha escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se você já se posicionou como Josué. Esse aqui é um texto de Josué. Mas precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar diante das afrontas do diabo, diante das aparentes intimidações de Satanás. Nós precisamos nos posicionar para dizer, eu não sei quanto aos outros, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu não estou vendo isso. Os meus olhos naturais não estão vendo o meu marido, os meus olhos naturais não estão vendo os meus filhos, mas pelos olhos da fé, eu já os vejo aqui, levantando as mãos, adorando o Senhor, louvando a Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, porque eu declaro, e eu defino, no mundo espiritual já está decidido, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Percebe que isso é um posicionamento de fé? Isso é um posicionamento daquele que abraçou a promessa. Salvação é para ti e para tua casa. Então quando você abraça a promessa, você pega a promessa, você se posiciona nela. Então quando nós analisamos aqui essas propostas de Faraó, irmãos, nós estamos vendo que Faraó sempre cede. Às vezes é difícil, mas cede. Jesus, quando falou para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. O verso 18 diz o quê? Você vai edificar a minha igreja sobre essa pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você já parou para pensar que porta, irmãos, porta é algo estático, porta está parado. Não é o reino do diabo que está avançando contra você, é você que está avançando contra as portas do inferno. Percebe a diferença? Tem gente que fica imaginando que é o diabo que está vindo contra ele. Não, filho, é você que está indo contra o diabo. E às vezes a aparência é, eu estou indo, mas não estou vencendo. Eu estou indo, mas eu estou dando com a cara na porta. Mas permanece, persevera, continua, porque as portas não vão prevalecer contra a igreja. Persevera.
O diabo às vezes demora para ceder, mas ele tem que ceder. A porta não vai permanecer, não vai prevalecer. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, na palavra de Deus, nós temos muitos homens notáveis servindo a Deus. Mas o que me chamou a atenção foi que você não vê casais sendo mencionados servindo a Deus. E o Novo Testamento fala de um casal, Priscila e Áquila, que são mencionados na obra de Deus, são mencionados fazendo a obra de Deus sempre juntos. Você acha que os apóstolos tinham esposas, sim ou não? Estou dando uma dica aqui para você. Os apóstolos tinham esposa, Paulo não tinha. Os irmãos de Jesus, Tiago, os demais irmãos de Jesus tinham esposa. Pastor, mas como é que você sabe que tinha esposa? Porque não é mencionado o nome de nenhuma delas. Verdade. Eu sei que eles tinham esposa, porque lá em 2 Coríntios, Paulo fala para Coríntios: olha, acaso eu não posso fazer como os demais apóstolos que estão sendo acompanhados de uma mulher e irmã, como fazem, né, os apóstolos, os irmãos do Senhor? Ou seja, Paulo, ele tinha um voto de celibato, ele tinha um voto de servir a Deus sem estar casado. Mas os outros apóstolos tinham esposa, mas não é mencionado o nome delas. Tiago, irmão de Jesus, tinha esposa, mas não é mencionado o nome dela. Mas a esposa de Áquila é mencionado o tempo todo o nome dela: Priscila. Priscila e Áquila, Áquila e Priscila. E hoje eu gostaria de falar pelo menos 4 características que nós encontramos nas Escrituras de alguém que está servindo a Deus com a sua família, de alguém que está servindo a Deus como casal. Se você está com seu cônjuge aqui, dá um abraço, fala assim: ó, eu quero servir a Deus junto com você, meu amor. Dá um beijo, né? Calma, só um beijinho. Não se alerga muito, não. Irmãos, Priscila e Áquila, é interessante que, quantos aqui não conheciam Priscila e Áquila? Você nem lembra de ter lido isso na Bíblia? Levanta a mão, não você tem vergonha não. Vários irmãos, né? Por quê? Porque Priscila e Áquila não eram pastores. Priscila e Áquila não eram apóstolos. Priscila, nem apóstolo e apostila, ou pastor e pastora, né? nem bispo e Beatriz, né? Não era. Se Áquila e Priscila estivessem na nossa igreja hoje, seriam anfitriões, líderes de célula. Aí a igreja pode crescer, pode ter milhares de membros. Quem é aquele casal lá? Talvez não vai ser muito conhecido, mas tem uma obra que eles estão edificando. Quantos podem dizer amém? Este é Priscila e Áquila. Não são os notáveis, aqueles que pegam o microfone e falam na frente, aquele que tem a foto no banner, aquele que tem a foto na fachada do prédio da igreja. Entende? Não é eles, mas eles estão servindo ao Senhor. Eles estão servindo a Deus. Eu quero mostrar que o serviço deles ao Senhor, juntos edificando, né, a igreja, edificando a casa de Deus, muito cooperou com a igreja local que eles faziam parte, e até mesmo com a plantação de igreja. Aleluia! Realmente esse casal é precioso no Novo Testamento. Bom, primeira característica que nós podemos ver é que, olha para cá, mulheres, irmãs, isso que eu estou falando de Priscila, mesmo tendo uma liderança proeminente, seu ministério é junto com seu marido. Irmãs, diga amém. Esse amém, eu sei que para algumas é difícil de falar, mas à luz das Escrituras, não tem essa de o chamado da mulher. O chamado da mulher é estar junto com seu marido. Mas isso não quer dizer que você não foi chamada para servir a Deus. Tem um lugar para você servir a Deus. Agora,
Priscila, irmãos, olha que interessante. Nas 6 vezes que Priscila e Áquila são mencionados no Novo Testamento, 4 vezes o nome de Priscila vem antes de Áquila. Os mestres da palavra, os teólogos aí, eles são unânimes em afirmar que o principal motivo pelo qual o nome de Priscila vinha antes é porque Priscila tinha uma proeminência. Provavelmente liderança, articulação. Provavelmente Priscila era mais líder do que Áquila. E aí então é mencionado Priscila e Áquila. Só que mesmo tendo essa posição, vamos dizer assim, ou essa liderança, esse perfil proeminente, ela não errou ao servir a Deus. Ela não pecou ao servir a Deus. Tanto Priscila quanto Áquila eram discípulos de Paulo. E Paulo mesmo, escrevendo lá para um pastor chamado Timóteo, Paulo escrevendo segunda carta a Timóteo, ele fala que as mulheres devem aprender em silêncio, que as mulheres não devem governar a sua casa. Quantos já leram isso? Então você acha que Priscila havia assumido o governo na sua casa, sim ou não? Não! Mas era certo que ela tinha um destaque, e o nome dela vinha à frente. Agora, quando nós vemos esses dois servindo a Deus, tem um texto aqui em Atos capítulo 18, eu coloquei ele ali, Atos 18, 26, diz assim: ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Sabe o que é interessante? Quando já ouviram falar de Apolo? Já ouviram falar de Apolo na Bíblia? Apolo, esse é o texto que fala de Apolo. Apolo, aqui no capítulo 18, ele chega numa cidade chamada Éfeso e começa a pregar na sinagoga. Ele era um judeu. Ele começa a pregar na sinagoga e ele era muito poderoso nas palavras. Ele era alguém que tinha um discurso poderoso. Quando eles falam na sinagoga, Priscila e Áquila pegam eles e levam ele para casa e ensina os caminhos de Deus. Priscila e Áquila levam Apolo para sua casa e o discipulam. Mas preste atenção, não foi só Áquila e não foi só Priscila, foi Priscila e Áquila. Eu sei que esse não é o ponto mais importante. Eu só quero chamar a sua atenção para o fato de que em nenhum lugar, em nenhum momento no Novo Testamento, o nome deles é mencionado sozinho. Não foi só Áquila e não foi só Priscila. Foi Priscila e Áquila. Não é precioso isso? Quando você vê o nome deles nunca serem mencionados sozinho, irmãos, é porque chegou um momento em que esse casal se tornou uma equipe. Esse casal se tornaram parceiros no ministério. Esse casal ganhou algo que todos nós precisávamos experimentar: a alegria de servir a Jesus junto com o nosso cônjuge. É isso que nós vemos no fato de sempre o nome deles serem mencionados juntos. Isso é parceria. Parceria. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Amém? Eu sei que a chuva está concorrendo, né? Em nome de Jesus vai cessar essa chuva para não concorrer com a palavra de Deus. Você crê, diga amém. Vai cessar. Pelo menos por agora, depois vai continuar a chuva. A parceria é a capacidade, então, que um casal tem de trabalhar junto, em prol de uma mesma visão, em prol de um mesmo objetivo. Não é o meu chamado, não é o que Deus me chamou para fazer, é o nosso chamado, é o que Deus nos chamou. Eu sei que às vezes para irmãs solteiras ouvir isso é um pouco difícil. Eu já fui pastor de jovens e como nossa igreja era muito grande, então lidava com muitos irmãos. Várias vezes irmãs
nos procuravam para falar sobre casamento, elas eram solteiras, para falar sobre o casamento e o chamado delas. Não foi para todas que eu falei isso não, para não desmotivá-las. Mas para algumas eu falei: olha, irmã, com todo amor e carinho, não vale muito o seu chamado. O que vale é com quem você vai casar e o chamado do seu marido. Você vai estar com ele. Para as irmãs solteiras isso parece muito, muito pejorativo. Mas Deus me chamou para a África, pastor. Deus me chamou para ir lá para Bangladesh, junto com o Chileno Vergara. Deus me chamou para plantar a igreja não sei aonde. Deus me chamou para fazer tal coisa. Eu falo: louvado seja o Senhor, irmã. Se é Deus que te chamou, sabe o que vai acontecer? Seu marido vai fazer a mesma coisa. Esse é um fato. Não tem casamento, pelo menos não na visão neotestamentária, bíblica, apostólica, entre nós, pastores da videira. Você não vai encontrar isso. Um pastor que é pastor itinerante, prega por aí, e a mulher prega para outro lado, e cada um tem o seu ministério, um dia eles se encontram também. Não tem isso. Você está me entendendo? Então, Áquila era uma mulher, certamente, uma mulher inteligente, uma mulher... Priscila, perdão. Mulher, Áquila não. Priscila. Obrigado. Priscila era uma mulher inteligente, certamente articulada, cheia do Espírito Santo, mas você não vê ela tomando o lugar. Entende o que eu estou dizendo? Você não vê ela assumindo o governo. Mas por outro lado, você vê Áquila não bloqueando o ministério da sua esposa, não enterrando os talentos da sua mulher. Alguém que já assistiu o Apóstolo Paulo? Um filme lançou ano passado, retrasado, Apóstolo Paulo. Chama Apóstolo Paulo, Anderson? Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo de Cristo. O nome é Paulo Apóstolo de Cristo. Os irmãos já assistiram esse filme? Se você não assistiu, assiste. Não está mais no cinema, mas você consegue. Qualquer coisa pode falar com o Anderson. Por que os irmãos riram? Porque o Anderson tem filme. Esse filme, Paulo Apóstolo de Cristo, muitas cenas do filme, ele é gravado ali em Roma, né? E é na casa de Priscila e Áquila. É claro que aquilo ali não está escrito daquela forma na Bíblia, mas eu vou te mostrar por que o autor, né, o diretor do filme fez isso. Porque esse casal, eles eram extremamente cooperadores do ministério do apóstolo Paulo. Então você vê uma mulher que não assume o governo e um homem que não enterra sua esposa. Quantos estão me entendendo? Servir a Deus em parceria. Segunda coisa que nós vemos neste casal servindo a Deus é que eles amam a companhia um do outro. Você fala: pastor, amar a companhia é assim, todo casal é assim. Nem todos. Sabe, irmãos, que tem muitos irmãos, muitos homens que na verdade levantam as mãos para o céu porque tem que sair de casa para trabalhar. É claro que você tem que sair de casa para trabalhar, mas entenda o que eu vou dizer. Porque você tem que ficar um tempo longe da mulher. Alguns falam: fala Deus. Entenda o que eu vou dizer. É claro que é saudável você ter um trabalho, sua esposa ter o trabalho dela, não tem nada de errado nisso. Mas preste atenção, você consegue se ver trabalhando junto com a sua mulher? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quantos aqui trabalham junto com a mulher? Deixa eu ver. Tem alguém que trabalha junto com o seu marido, com sua mulher? Aleluia, glória a Deus. Vou te contar. Esse casal aqui, eles trabalhavam juntos. Isso quando, lá em Atos capítulo 18, quando o apóstolo Paulo chega em Corinto, nós lemos, não vou ler todo o texto com os irmãos, mas nós lemos que
Eles se conheceram, Paulo conheceu Priscila e Áquila, porque eles tinham o mesmo ofício. Eles eram fazedores de tendas. Então preste atenção, me ouça. Áquila ficava junto com Priscila em casa e ficava junto com Priscila no trabalho. E o fato da Bíblia mencionar o nome deles sempre juntos é porque eles não tinham problema com isso. Na verdade, eles amavam estar juntos. Amavam estar juntos para tudo. Eu amo estar junto para me divertir com a minha família. Eu amo estar junto para trabalhar junto com a minha esposa. Eu amo estar junto para edificar a igreja junto com a minha esposa. Vocês estão me entendendo? Então eles serviam a Deus juntos. Tinham uma vida de marido e mulher, obviamente, juntos. E trabalhavam secularmente. O trabalho deles era fazer tendas juntos. Provavelmente Áquila ensinou a Priscila, né, o comércio e a arte, né, de fazer as tendas. Naquela época, tendas era muito importante, porque as pessoas, os viajeiros, as pessoas estavam viajando, não tinha esse sistema de hotelaria como se tem hoje, e as viagens eram muito longas. Então as pessoas viajavam a pé, cavalo, jumento, camelo, viajavam e muitas vezes paravam num lugar que não era cidade. Então armava a tenda e dormia. Então muitos tinham as tendas. Todos, na verdade, comerciantes que viajavam tinham tendas. Paulo era fazedor de tendas. Áquila também era fazedor de tendas. E junto com ele estava Priscila. Eles amavam, então, a presença um do outro, a companhia um do outro, porque o nome deles está sempre mencionado juntos. Sabe, eu vou fazer uma pergunta aqui, você não precisa responder, mas é só para você meditar. Realmente, o seu cônjuge é o seu companheiro? Entende isso que eu estou dizendo? É sua companheira? É seu companheiro? Ou você está ali, você vive uma vida de marido e mulher. Ela é sua mulher, ele é seu marido. Mas para se deleitar na conversa, para bater papo, para se divertir, para rir, para gastar dinheiro, para comer em restaurante, você tem que chamar algum amigo, porque só a presença dela ou dele não satisfaz completamente. Quanto você está me entendendo? Não deveria ser assim. É claro que eu não sou contra você, né, ter os seus amigos ao redor de você, ao seu redor, cooperando, servindo, irmãos da célula, colegas, onde você, né, trabalha juntos, se diverte juntos, come juntos. Mas o seu cônjuge tem que ser seu companheiro. Diga amém. Amém. Sua família tem que ser companhia agradável para você. Servimos a Deus com a nossa família. Amém, irmãos? Terceiro, o que nós vemos em Priscila e Áquila é que eles amavam mais o Senhor e a igreja do que os seus próprios bens. Como é que eu vou mostrar isso na Bíblia a você? Sabe que Priscila cuidou para que a sua casa fosse um lugar da reunião da igreja. Quando nós falamos de casa, irmãos, o responsável pelo ambiente é a mulher, sim ou não? É a mulher. Os irmãos que preenchem relatórios junto comigo, já me ouviram falar isso. Quando nós vamos colocar lá no relatório das nossas células, quem são os anfitriões? Na hora de colocar o anfitrião, eu não coloco o nome do homem, eu coloco o nome da mulher. Porque na verdade, você que recebe a igreja aí na sua casa, você que é um anfitrião de célula, é a sua esposa a principal responsável para você receber a célula. É ou não é? É. Uma casa onde a mulher não tem um coração aberto, dificilmente alguém vai se sentir bem-vindo ali. É assim ou não é? Talvez, né, nem preparei para falar isso, mas talvez células nossas às vezes nem avançam, porque a mulher anfitriã não tem um coração tão aberto para receber os irmãos, e os irmãos percebem isso. Não precisa falar, as pessoas só sentem. Ele não tem muita liberdade nessa casa. Quem propicia isso? Quem gera isso? A mulher.
Não é o dono da casa, não é o homem, não é aquele que é o cabeça, é a mulher. A mulher é responsável por gerar o ambiente da casa, diga amém. Então Priscila era essa mulher também, sim ou não? Priscila, se o assunto era casa, Priscila era essa pessoa, determinava o ambiente da sua casa. Agora, vamos ver Priscila e a sua casa nas Escrituras. Olha que interessante. Repare o que Priscila e Áquila, como que eles lidaram com esse tema à luz da palavra de Deus. Primeiro, coloquei os versículos aqui. Olha para cá, depois nós lemos aqui. Priscila e Áquila, eles moravam em Roma. Quando eles moravam em Roma, eles reuniam a igreja na casa deles. Quando eles vão, então eu vou ler, né? Então eu vou só falar. Romanos 16, 3, 5. Saudai Priscila e Áquila. Quando Paulo escreve a carta aos romanos, Paulo nunca tinha ido para Roma ainda. A igreja estava lá, mas Paulo mesmo não conhecia os irmãos pessoalmente. Então, só para os irmãos entenderem cronologicamente, isso aqui foi o primeiro momento. Primeiro momento, o apóstolo Paulo escreve uma carta para os romanos. Quantos estão comigo aqui? E olha o que ele diz: saudai Priscila e Áquila, meus companheiros em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente o que, meus irmãos? A igreja que se reúne na casa deles. Então, eu vou mostrar para você cronologicamente. Primeiro, Priscila e Áquila estavam em Roma. Depois, isso aconteceu, os teólogos dizem, foi mais ou menos no ano 49 depois de Cristo, por decreto do imperador de perseguição aos cristãos, eles saem de lá e eles se mudam para Corinto. Lá em Corinto nós vemos, pode avançar. Lá em Corinto nós vemos que eles se encontram com Paulo. A primeira coisa que nós vemos no capítulo 18, olha que interessante. Eles se conhecem ali pessoalmente, eles faziam o mesmo trabalho, ambos eram fazedores de tendas, e eles levam Paulo para morar na casa deles. Olha o que diz: lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, lá de Roma, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou ao que, meus irmãos? Morar com eles. Você que tem família, você que é pai de família, receber irmão para morar com você é uma coisa simples? Não é. E aonde que mais pega quando você tem que receber alguém para morar com você? A esposa. É ou não é? É a esposa. Eu já recebi irmãos para morar na minha casa, quando eu ainda era solteiro. Eu ainda era solteiro, morava com os meus pais. Tinha um irmão, discípulo, órfão, abandonado, morava sozinho, um dia ficou desempregado, não tinha dinheiro para nada. Ele morou na minha casa. Tá bom, ele morou na minha casa. Eu sou homem e eu sou jovem solteiro. Agora, se fosse hoje, acredite, meus irmãos, eu tinha o mesmo coração, mas eu acho que ele não iria morar na minha casa. Sabe por quê? Porque a minha esposa ia falar assim: mas quanto tempo que ele vai ficar aqui? Será que a minha esposa que é carnal, ou quantas mulheres é que não pensam do mesmo jeito? Porque quem determina isso é a mulher. É a mulher que é o ambiente da casa, está invadindo minha privacidade, está tirando minha liberdade. Ainda mais eu sou mulher, é um homem que está vindo aqui. Irmãs, estou certo? Priscila provavelmente só falou para Áquila: sim, vamos levar Paulo para nossa casa. E ele foi morar na casa de Priscila e Áquila, que depois veio também a receber a igreja. A comunidade dos que creram lá em Corinto, os coríntios, também se reuniam na casa de Priscila e Áquila. Aí nós vamos avançar. Olha que interessante.
Depois desse momento, então, eles saem de Roma, vão para Corinto. Paulo vai viajar e Paulo fala: eu vou para a Síria, vamos comigo, Priscila e Áquila. Já que vocês são autônomos, vocês não têm carteira assinada aí, não está preso a Corinto, Corinto já está estabelecido, a igreja está aí, vem comigo. E eles vão com Paulo, e eles vão com o apóstolo Paulo, e eles vão e param em Éfeso. Olha o que diz o texto. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, lá em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia quem, meus irmãos? Priscila e Áquila. Verso 19 diz assim: chegados a Éfeso, deixou-os ali. Para você que às vezes fica milindrado com uma coisa ou outra, não deveria. O apóstolo Paulo fala: vamos, Áquila e Priscila, vamos comigo. Quando eles chegam em Éfeso, Paulo fica um pouquinho e fala: tchau para vocês, vocês cuidam da igreja aqui e eu estou indo. A continuação, eu não li a continuação do versículo 19, mas a continuação fala assim, ó: eles insistiram para que ele não fosse. E ele falou: não, eu tenho que ir. Talvez alguns irmãos falassem assim, ó: tá bom, eu vou voltar para Corinto, não vou ficar aqui mais não. Mas esses irmãos estavam servindo a Deus. Servindo a Deus como casal. Servindo a Deus em família. Paulo foi, mas era importante que eles permanecessem. E eles permaneceram em Éfeso. Agora, preste atenção. O fato deles terem permanecido em Éfeso fez com que a igreja de Éfeso nascesse. A igreja de Éfeso então nasce aonde? Na casa de Priscila e Áquila. Essa igreja é a mesma igreja que depois Paulo volta, fica 3 anos, ou seja, o lugar que ele mais ficou, e depois o apóstolo João se torna o pastor dessa igreja. A igreja, uma das mais fortes daqueles dias. Quem começou essa igreja? Priscila e Áquila. E você não sabia, né? E você não conhecia, porque você conhece o apóstolo Paulo. Porque você conhece o apóstolo João, porque você conhece o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro. Eu estou dizendo que você às vezes nunca vai ser um pastor, às vezes nunca você vai ser um apóstolo, mas você pode abrir a sua casa, você pode liderar uma célula, seu nome às vezes nunca vai ser conhecido, mas nas escrituras registradas no céu, seu nome está lá, você está servindo a Deus. Vale a pena abrir a sua casa, vale a pena servir com a sua família, servir com o seu cônjuge, servir com seus filhos. Faça valer a pena a sua existência. Diga amém. Esse casal, a Bíblia não fala que eles tinham filhos. Talvez não tinham, mas é óbvio que se eles tinham filhos, os filhos estavam envolvidos nisso. Sim ou não? Se eles tinham filhos, os filhos estavam lá. Talvez eles não tinham filhos, mas o que eu quero dizer é, se eles tivessem, os filhos fazem parte, eles estão no mesmo barco, eles estão juntos. Nós servimos a Deus dessa forma. Não é eu para cá e ela para lá. Nós estamos juntos. Mas não para por aí, viu, irmãos? Depois foram, juntamente, com Paulo para Éfeso. E aí, lá em 1 Coríntios 16, 19, olha o que diz. Aqui Paulo está escrevendo lá em Éfeso para a igreja de Corinto. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está onde? Na casa deles. Esses irmãos não só começaram a igreja, eles se tornaram os anfitriões da igreja. A igreja foi na casa deles em Roma, a igreja foi na casa deles em Éfeso, a igreja foi na casa deles em Corinto. Eles eram irmãos que certamente não estavam ajudando simplesmente um líder. Eles não estavam simplesmente abrindo a casa para ajudar numa necessidade momentânea, porque a liderança pediu. Abrir a casa para eles era chamado, era ministério, era vocação. Colocar minha casa à disposição da igreja faz parte do que Deus me chamou para fazer. E eu vou fazer isso de coração. Eu não faço porque alguém está me mandando. Se eu for para aqui, se eu for para lá, aonde eu for, a minha casa está aberta. Quantos estão me entendendo?
Foi por causa dessa disposição, irmãos, que uma igreja forte como a igreja de Éfeso foi plantada. Talvez você não sabe, mas no nosso meio, na videira, na vinha, muitas igrejas ao redor do Brasil e do mundo nasceram por causa de casais com esse mesmo coração. Muitos. No Brasil, a esmagadora maioria das nossas igrejas nas capitais, no interior não, mas nas capitais, são goianos que estão lá. São goianos que começaram. Sabe por quê? Porque a igreja começou em Goiânia. E aí, o irmão estava lá. Ele é goiano, conheceu Jesus, estava na videira em Goiânia. Só que ele trabalha numa empresa que transferiu ele para o Rio de Janeiro. Transferiu ele para Aracaju. Transferiu ele lá para Florianópolis. E o irmão chegou em Florianópolis e fala para o pastor: pastor, não temos igreja aqui. A minha casa está à disposição. Vamos começar a igreja em nossa casa. Isso aconteceu entre nós muitas vezes. Muitos irmãos. Que coração é esse? É o coração de Priscila e Áquila. Quantos estão me entendendo? De saber que aonde eu vou, realmente a minha casa é uma extensão da igreja. Conhece isso? Cada casa uma extensão da igreja. E por fim, esses irmãos, eles amam mais o Senhor e a igreja do que a própria vida. Olha, irmãos, certamente nós podemos encontrar homens arriscando a sua vida por alguma causa. Mas normalmente, quando isso acontece, eu vou te falar como pai e como marido. O normal é você querer deixar sua esposa e seus filhos de fora dessa perseguição e desse risco. Normalmente, homens que estão arriscando a sua vida, eles poupam suas mulheres e crianças. Quantos estão me entendendo? Mas a Bíblia não fala que Áquila somente arriscou a sua própria cabeça. Mas novamente, Áquila e Priscila arriscaram a própria cabeça. Agora, arriscar a própria cabeça, você pode pensar, por quê? Ou por quem? Pastor, por causa de Jesus eu estou disposto. E por causa de um homem? A Bíblia não fala que Áquila e Priscila arriscaram a própria cabeça pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles arriscaram a própria cabeça por mim, o apóstolo Paulo fala. Por causa de mim. Sabe qual que é o princípio que nós vemos aqui, meus irmãos? O que nós fazemos para com a igreja é um retrato, é só na verdade uma forma de nós medirmos o que nós fazemos com o Senhor. O quanto você ama Deus é medido no quanto você ama os seus irmãos. O quanto você está disposto a se comprometer com a obra de Deus é o quanto você está disposto a se comprometer com a igreja. É a igreja. Seu amor, seu zelo, seu encargo, seu comprometimento que você tem para com Deus é medido no quanto você faz com a sua célula. O quanto você abre para a sua célula, o quanto você serve a sua célula, o quanto você serve a igreja, o quanto você contribui. Não adianta falar que você é generoso para Deus. Percebe? Por que Deus, falando de generosidade, por que Deus fala para nós ofertarmos? Sendo que Ele não precisa de nada. Ele é o dono do ouro e da prata, diz a palavra de Deus. Mas por que Ele fala para nós contribuirmos? Porque o que você faz para o seu irmão, o que você faz para a igreja, é um termômetro do seu coração para com Ele. Quando estão me entendendo, diga amém. Como que nós podemos perceber o coração de alguém? Nosso encargo, irmãos, não vai ser medido, sabe, nas festas. Nosso encargo não vai ser medido na hora das celebrações. Nosso encargo não vai ser medido na hora da festa da colheita, na hora de celebrar junto, na hora de festejar, na hora de pular, na hora de se alegrar com a vida que se batizou. Aqui nós não medimos encargo de ninguém, porque todos se alegram. Mas no meio das privações, no meio das frustrações,
no meio dos desânimos, no meio das perseguições, que o nosso encargo é checado. É quando você decide permanecer em detrimento a. Não importa o que aconteceu, eu sigo em frente. Não fluiu, não tive a resposta, não aconteceu o que eu estava esperando, eu sigo em frente. Entende o que eu estou dizendo? E eu estou firmado e a minha casa está comigo. Eu e a minha casa, nós servimos o Senhor. Eu estou junto, mas a salvação é para mim e para minha família. O mais precioso, irmãos, eu li aqui com você praticamente todas as menções do nome de Priscila e de Áquila na Bíblia. Mas você não vai encontrar uma lista com grandes realizações desse casal. Você não vai encontrar os milagres que eles fizeram. Eu acredito que eles podem ter feito. Você não vai encontrar as pessoas que foram curadas pela oração de Priscila. Eu creio que ela deve ter orado e pessoas devem ter sido curadas. Você não vai encontrar a pregação de Áquila no início da igreja em Éfeso. Você vai encontrar a pregação de Paulo. Você não tem muitas realizações dessa família, desse casal. Mas uma coisa nós podemos ver, está claro para nós: eles amavam Jesus, eles amavam a igreja. O coração de quem ama Jesus e ama a igreja estava exposto aqui. Talvez esse casal era um casal simples. Quando eu falo simples, é no sentido de despreparo. Talvez, sabe aquelas pessoas que nós costumamos chamar de sem cultura? Eu acho que é errado esse termo, mas você entende o que eu estou dizendo? É que o fulano não tem muita cultura. É porque ele não teve estudo, ele às vezes nem fala português direito, ele parou lá na 4ª série. Já viu essas pessoas assim? Aí o mundo tende a rotular como alguém que é sem cultura. Talvez esse era o retrato de Áquila e Priscila. Eles tinham um trabalho que era braçal, faziam tendas, também eram comerciantes. Talvez Áquila era o cara bom de fazer e Priscila era a mulher que vendia, talvez. Mas eu estou chamando sua atenção aqui porque esse casal, essa família, é o tipo de família que você não vê, não precisa ter muito preparo, não precisa ser da família nobre, não precisa ser o que mais tem dinheiro. Mas uma coisa eles tinham: uma visão clara do que eles estavam fazendo, uma visão clara de onde eles estavam envolvidos, na edificação que eles estavam envolvidos. E por causa disso, se tornaram um exemplo para nós de uma família que servia a Deus juntos. Então nós vamos ter o nosso seminário semana que vem. É claro que eu não quero simplesmente, ao pregar isso para você, somente para que você participe do seminário, né? Porque eu acho que hoje e semana que vem é só treinamento para nós. Porque servir a Deus não é participar do seminário. Servir a Deus vai ser colocado todos os dias da sua vida aqui para frente. O quanto você está envolvido com a sua célula, o quanto você serve os seus irmãos, o quanto você realmente envolve seu cônjuge, seus filhos, seu dinheiro. Não vamos parar de negociar com o faraó, amém, irmãos? Se você está posicionado para servir a Deus e o faraó está falando para você: tá bom, serve, mas não vai muito longe. Tá bom, serve, mas deixa sua família fora disso. O que eu li no começo para você, talvez é que o diabo está falando para você hoje. Para de negociar com ele. Fala: hoje basta, eu e a minha casa, nós servimos o Senhor. Eu sirvo ao Senhor, minha esposa está junto comigo, meu marido está junto comigo, os meus filhos a partir de hoje estão junto comigo. Eu decido servir a Deus com a minha família. Quantos estão me entendendo? Quantos querem isso para a sua vida? Aleluia. Coloque-se em pé então. Vamos encerrar juntos. Eu queria que agora você estivesse com a sua família. Talvez algumas irmãs não vai ser possível pelo Domingo Kids. Mas se é possível, eu queria que você se aproximasse do seu pai, de sua mãe, do seu cônjuge. Eu queria que nós orássemos como família. Se você é jovem, está aqui, sua família não participa, você pode se aproximar de outros irmãos solteiros que não estão
com as famílias aqui. Mas é uma excelente oportunidade, inclusive, para você orar pela sua família, profetizar, gerar uma imagem no seu coração. Daqui uns dias meus pais estarão aqui juntos comigo, os meus filhos estarão aqui comigo. Em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só para os irmãos entenderem, quando a Bíblia fala casa é unidade, viu? Casa não envolve parentela. Uma vez que você tem a sua casa, essa é a promessa de Deus. É claro que você pode orar pelos seus primos, tios, avós, ou seu pai que você já saiu de casa, você já tem uma família. Isso é parentela. Mas a promessa de Deus é para sua casa. Para sua casa, você, sua esposa, seu marido, seus filhos. Essa é a promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Junto com a sua família, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Comece a orar, comece a falar para o Senhor: eu decido, Senhor, servir a Deus, servir ao Senhor com a minha casa. Eu e minha esposa, eu e meu marido, eu e os meus filhos, servimos ao Senhor. Permanecemos na posição, permanecemos no lugar. Nós não vamos retroceder, nós não vamos negociar, nós não vamos parar. Talvez nesses dias o diabo tenha trazido intimidação sobre a sua vida. Talvez você tenha sido atacado com desânimo, atacado com intimidação. O diabo tem trazido frustração, tem vindo para bater a sua vida, o seu chamado, o seu ministério. Mas você está aqui, você tem um ministério, você tem um chamado. Você pode até mesmo nunca vir a ser um pastor ou uma pastora, mas você vai servir a Deus. Você vai servir a Deus com a sua casa. Seu casamento vai servir a Deus. Seus filhos vão servir a Deus. Em nome de Jesus, essa promessa é para você. Oh, Espírito Santo de Deus, nós declaramos, Senhor, que todo desânimo cessa, toda frustração, todo abatimento na alma, todo espírito de morte, nós declaramos agora em nome de Jesus. Se levantem famílias cheias do Espírito Santo, famílias para a glória de Deus, famílias que são luzeiros nessa cidade. Eu declaro casais que são luz no meio das trevas. Eu abençoo o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. E eu declaro que juntos serviremos ao Senhor nesta cidade. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece os vínculos, fortalece as casas, fortalece os relacionamentos. Em nome de Jesus, sejamos cheios do Espírito, estejamos juntos para servir, para contribuir, para liderar, para abrir a casa. Eu abençoo essa igreja. Eu declaro: nunca teremos falta de anfitriões nessa igreja, nunca teremos falta de líderes nessa igreja, nunca teremos falta de homens e mulheres servindo a Deus juntos, em nome de Jesus. Aleluia, oh aleluia. Levante as suas mãos para o Senhor nessa hora. Oh Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos.